não há como a gente negar que tem uma importância muito grande a caridade, e essa caridade ela tem que acontecer com o nosso próximo também, ok? Vou ler só um pedaço aqui, tá? Mais uma vez somos alertados sobre o falso testemunho. É um alerta que ele faz aqui, o falso testemunho. Esse falso testemunho são aqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas ou que se escondem dentro das religiões, seja ela qual for, não estou dizendo qual é, estou dizendo qualquer religião, qualquer que seja ela católica, espírita, evangélica, aqueles que se escondem dentro das religiões, aqueles que se aproveitam da boa fé das pessoas para que eles consigam os seus objetivos. Divaldo estava dizendo que algumas pessoas elas procuram protagonismo dentro da religião. Ela não tem nenhum tipo de interesse religioso. Ela procura apenas o protagonismo. E ali, quando elas estão dentro dessa religião, ela começa a criar teorias. A religião está ali estruturada de uma forma, aí ela está dentro daquela religião, ela começa a criar teorias dentro daquela religião. E ela começa a fazer divisões dentro da própria religião. Elas procuram um protagonismo. São pessoas que muitas das vezes se frustram por não ter conseguido um destaque profissional ou o que seja, e aí ela vai para dentro da religião fazer isso aí. Então, ele também alerta isso. Ele também fala sobre isso, sobre esse tipo de prática, que também não é uma prática salutar. Obviamente, a gente vive uma situação de causa e efeito, obviamente quem faz isso, ele vai ter a consequência dos seus atos, né? Não há como a gente negar isso. É interessante que Cristo tem um dado momento que ele conversa com Pedro, e Pedro, ele tinha uma ideia ainda, ele tinha muita vontade, muita volúpia, mas ele ainda tinha uma ideia ainda meia distorcida daquilo que era o que Cristo pregava. Ele não tinha conseguido ainda perceber o que era verdadeiramente as questões espirituais. E Cristo alerta ele, fala até para que ele se converta, e ele não consegue entender isso, ele fica meio que baratinado, e isso acontece conosco. A gente às vezes está dentro de uma religião e a gente não consegue ainda entender as questões espirituais. E é importante que a gente perceba aquilo que está à nossa volta para que a gente possa direcionar o nosso testemunho. Porque se você não sabe aquilo que você está professando, como é que você vai dar um verdadeiro testemunho? E aqui fala do verdadeiro testemunho. Vocês estão conseguindo entender isso? Por exemplo, nós estamos aqui, nós somos espíritas. E aí a gente acredita na imortalidade da alma, a gente acredita na lei de causa e efeito, a gente acredita nas reencarnações, certo? A gente acredita que em um dado momento a gente pode vir como homem, em um dado momento como mulher, como rico, como pobre. Por isso que todas essas injustiças aí, para a gente, elas não funcionam dessa forma. Por isso que alguns discursos para a gente não colam, porque a gente sabe que existe um arquiteto, existe uma inteligência suprema que comanda tudo isso. A gente sabe que verdadeiramente essa maldade, ela existe no homem, ela não está na criação de Deus. Então, isso é a nossa doutrina. Assim, dona Marta? Tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar? Tem que falar do nosso planejamento reencarnatório. Planejamento muito importante, planejamento reencarnatório, não é isso? Então, essa é a fé que nós professamos. E aí a gente tem que procurar entender, para poder direcionar os nossos esforços. Porque senão, aconteceu um fato hoje, de um amigo, até estou com o nome aqui, até esqueci, mas não vou anotar. De um amigo que estava na dúvida com relação a uma mãe que tinha largado um filho, né, segundo ele, ela largou esse filho porque, infelizmente, esse rapaz se envolveu com as drogas, e ela, cansada de uma série de situações, ele já tem 25 anos, ela decidiu deixar ele e seguir com a família para
para outro local. E ele estava perguntando para mim, e ele falou para mim, poxa, mas não tem a parábola da ovelha, né? Ele deixa as ovelhas, o pastor deixa as ovelhas, eram 100, deixou 99 para buscar uma que estava perdida. E aí ele falou para mim, mas aí o que você acha disso? E eu disse para ele, olha, eu posso responder à luz da doutrina. A doutrina diz que nós temos um livre arbítrio e que ninguém faz prova por ninguém, né? Ninguém faz prova por ninguém. Você não faz prova pelo seu irmão, pelo seu filho, por ninguém. Você pode auxiliar com prece, com conselho, com uma série de coisas, mas você não passa pelas provas pelo outro. Aí eu disse a ele que eu entendia a decisão dessa mulher, de deixar o filho e seguir com o restante da família. Eu disse para ele que eu entendia isso. E ele disse para mim, mas aí eles são evangélicos e eles não estão cumprindo. Falei, bom, eu não sei qual o compromisso dos evangélicos nessa situação, mas eu sei que a luz da doutrina diz que nós temos o livre-arbítrio, o livre-agir, e que acima de tudo a nossa fé ela é raciocinada. E se uma mãe decide deixar o filho para trás para cuidar da sua família com outro, porque esse filho, depois de tudo que ela fez, ele continua ainda querendo seguir no caminho das drogas, eu acho triste, mas eu entendo. Eu não posso condenar essa mãe. Aliás, nós não podemos condenar ninguém. É difícil? Alguém está chocado aqui? Vamos lá. Hein? Vamos lá, pessoal. Gostaria da opinião de vocês. Alguém está chocado aqui nessa situação? O que eu falei foi duro demais? Foi insensível? Não, podem falar, não tem problema. A gente está aqui para conversar. Mesmo porque eu aprendo a cada dia que eu estou aqui. Eu não sei tudo. Eu sei um pedacinho que eu estudei hoje. Aí quando for amanhã eu estudo mais um pedacinho. Aí quando for depois de amanhã eu estudo mais um pedacinho. Aí eu esqueço aquele pedacinho que eu estudei. Aí faço a besteira. Aí fico chateado comigo mesmo. E assim a gente vai seguindo. Não é assim? Mas alguém está chocado com aquilo que eu falei? Porque na minha cabeça funciona da seguinte forma. Você tem uma família com 6 pessoas. Uma pessoa escolheu estar fora do projeto. Você não pode sacrificar todo um projeto por causa de uma pessoa. Na minha cabeça. Mas eu respeito quem pensa diferente. E aí ele ficou muito triste, ele chorou e tudo, enfim. Porque na verdade eu estou contando a história porque a história é longa, mas assim, ele viveu com essa menina, quando ele foi viver com essa menina já tinha esse filho, e aí depois não deu certo, mas ele tem esse menino ainda como filho dele. E eu falei para ele, o verdadeiro testemunho você está dando. Com a sua preocupação, com o seu choro, com o seu sofrimento, você está dando o seu testemunho. Agora, daí para frente eu não posso julgar essa mãe. Eu ainda disse para ele, espera, porque talvez com uma semana com a família toda estabelecida lá nesse local, ela volte para buscar esse filho. Porque mãe é assim. Talvez naquele momento ali ela está tão possessa da vida que ela falou, não vou deixar essa ovelha andar um pouco sozinha. Porque a ovelha que está lá desgarrada, na parábola não diz o porquê que ela se desviou. Não diz se foi um trovão, se foi um lobo. Diz que ela está perdida, não é assim, dona Marta? A senhora que é especialista em parábolas. Pronto. Não foi dito, não é isso? A gente sabe que ela está lá perdida, mas não sabe o motivo. E já foi feito de propósito. O que é importante para a gente é saber que ela está perdida. Dali para lá é conosco. Certo? Então vamos adiante. Estamos na nossa hora certa aqui, avançando a todo vapor. Time is money, como é que é, gente? Time is money, é isso? Deixa eu. Nosso tempo já está avançado. Está igual aqueles cantores estourados. Vou tentar ler aqui, porque esse aqui é um rascunho e eu não consegui passar limpo, mas vamos lá. Só uma mensagenzinha que veio para nós. Então vamos lá. Aos espíritas é esperado uma postura diferente neste momento de transição. Vamos lá de novo. Aos espíritas é esperado uma postura diferente neste momento de transição. Não que os espíritas sejam melhores que qualquer outra pessoa. Não é isso. Certo?
que sabemos da imortalidade do Espírito. Sabemos da imortalidade, né? Vamos adiante. E aí tem uma coisa interessante. Kardec matou a morte. Kardec matou a morte. Na codificação feita por Kardec através dos Espíritos, não existe morte. Então Kardec matou a morte. Cuidemos de toda a herança moral, de todo o conhecimento do plano espiritual. Aos que buscam a verdade, ela liberta as consciências, dando a certeza que a vida é uma dádiva e a morte não existe. Valorizemos a vida e, quando retornarmos para a pátria espiritual, levemos a certeza da reencarnação. E aí eu vou usar uma frase que eu gosto muito de Divaldo, que é: vou ali e volto já. Que Deus abençoe, muito obrigado. Foi maravilhoso a presença de vocês. E eu gosto quando tem um fazendo barulho lá no fundo. Foi tudo perfeito, tá? Deus abençoe.